Boa noite a todos que nos acompanham em nossos momentos de reflexão do nosso lar. Convido a todos nesse momento para que elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a espiritualidade que nos acompanha em nossos encontros, nos trazendo a energia, nos trazendo o entendimento através do conhecimento, da reflexão que todos nós podemos fazer diante do tema que será abordado. Que Jesus, nosso mestre e guia, esteja conosco nesses momentos de reflexão. Hoje trazemos um tema para a nossa reflexão que é a lei de igualdade. É no capítulo 8 sobre as leis morais que consta no Livro dos Espíritos, 803 a 824. Vamos falar sobre a igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, provas da riqueza, provas da miséria, igualdade de direitos do homem e da mulher e igualdade diante do túmulo. Vamos começar a conversar sobre a igualdade natural na questão 803 no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos se todos os homens são iguais perante Deus. Aqui se refere à palavra homens no sentido da humanidade, homem e mulher, espíritos na verdade, né? Então, os espíritos nos respondem que sim, todos são iguais perante Deus, porque todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizem eles: dizeis, o sol brilha para todos, para os bons e para os maus. Então as leis naturais são para todos nós. A nossa natureza, todos nós participamos do mesmo processo, porque todos nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes, todos com um destino, a perfeição. E que para isso nós todos participamos desse mesmo processo de criação. Todos estamos submetidos às mesmas leis da natureza, leis naturais ou divinas. Todos nascemos com as mesmas fraquezas, as mesmas dificuldades. Estamos sujeitos às mesmas dores. Tanto é que o corpo do rico e o corpo do pobre se destrói também da mesma forma. Então, Deus não deu a nenhum homem, a nenhum ser, superioridade moral, nem pelo nascimento, tampouco pela própria morte. Então, diante de Deus, nós somos todos iguais. Porque o que nós temos é o processo de evolução, que isso vai depender de cada um. A desigualdade não está no processo da nossa criação. E Kardec continuou perguntando para os espíritos, na questão 804, por que então Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Os espíritos respondem que Deus criou espíritos iguais, todos iguais, mas que a cada um deles tem maior ou menor vivência, isto é, tem maior ou menor experiência dependendo das experiências vividas de cada um. A diferença está entre os espíritos no seu grau da sua experiência, pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, das suas escolhas. Aí está a diferença, porque todos os espíritos têm a oportunidade de crescer, vão ter a oportunidade de evoluir, mas depende da sua vontade e depende das suas escolhas. Então, uns se aperfeiçoam mais rapidamente, por isso eles têm várias aptidões diferenciadas, pela opção, pela sua vontade, pela sua liberdade de escolha. A variedade dessas aptidões, elas são necessárias para que cada um possa, então, concorrer para os objetivos de Deus, no limite do desenvolvimento das suas forças físicas, das suas forças intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem o seu papel útil no mundo. Assim também acontece entre os mundos. Os mundos são solidários entre si,
muitos espíritos vêm habitar, por exemplo, o nosso mundo, espíritos mais evoluídos, vêm habitar o nosso mundo para nos dar exemplos. Então nós vemos então que a diversidade de aptidões do homem não resulta da própria natureza do homem, da nossa criação, mas sim do grau de aperfeiçoamento ao qual os espíritos chegaram. Bom, mas quem são os espíritos? Somos nós, né? Nós somos espíritos encarnados, com um corpo físico vivenciando uma experiência. Então depende do grau de aperfeiçoamento de cada um. Então Deus não criou desigualdades das faculdades, de maneira nenhuma, mas Ele permitiu sim que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato com o homem tivesse contato com todas as oportunidades para o seu crescimento, para se desenvolver, para crescer intelecto e moralmente. Então, para que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso daqueles que são mais atrasados. Então, dessa forma, os homens tendo necessidades uns dos outros, também se cumprisse a lei da caridade que deve unir os homens à humanidade. Vejamos a sabedoria então de Deus nesse ensinamento. Portanto, através dessa prática é que nós vamos nos unir, porque um depende do outro. Todos nós dependemos uns dos outros. Mas temos também a desigualdade social. Na questão 806, aonde Kardec pergunta aos espíritos: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Os espíritos respondem que não é uma lei natural. Ela é obra do homem e não de Deus. Um dia vai desaparecer essa desigualdade? Sim, ela vai desaparecer juntamente com o desaparecimento do orgulho e do egoísmo. O que vai ficar é somente a desigualdade de méritos, porque todos nós teremos o necessário. Então, é o espírito que é mais ou menos puro, é isso que vai ficar. E isso não depende da posição social de cada um. Por exemplo, nós vemos pessoas que vivem numa miséria materialmente falando, ou na riqueza, que tem a pureza de coração. Mas também nós vemos ao contrário. Então isso não depende da posição social. Mas quanto àqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito, estes merecem a misericórdia, porque a justiça divina, através da lei de causa e efeito, poderá colocá-los, através da encarnação, sofrendo tudo o que fizeram os outros sofrer. É uma lei divina. Temos também a desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas, ela não tem a sua fonte na desigualdade das faculdades, que dá a uns maiores meios de aquisição do que aos outros? Diz os espíritos, sim e não. Porque podemos observar, e os velhacos? E o roubo que dizes deles? Ainda continua Kardec. A riqueza hereditária não é o fruto das más paixões? Dizem os espíritos para nós, remontem a fonte desta riqueza e verás se ela é sempre pura. Mas se a fortuna foi mal adquirida lá na origem, aqueles que herdam mais tarde são os responsáveis por isso? Os espíritos nos dizem, sem dúvida, eles não são os responsáveis pelo mal que os outros fizeram, mas também não podem ignorar. Uma fortuna não escolhe um homem senão para lhe dar a oportunidade de reparar uma injustiça. Se houve uma injustiça na aquisição dessa fortuna anteriormente, se este que a herdou, se ele faz a justiça agora, em nome daquele que cometeu essa injustiça, a reparação será contada para ambos, porque toda a ação carrega frutos. A boa ação nós temos frutos doces, a má ação nós teremos frutos amargos. Se a igualdade das riquezas é algo que nós percebemos que é gritante entre nós,
Por que ela se encontra entre nós com tamanha diferença? Nós vamos ver esse assunto lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, aliás, do Evangelho segundo o Espiritismo, 6 e 7, onde diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procura resolver desde que nós consideremos apenas a vida atual. Se nós considerar somente a vida atual, sim. Mas mesmo assim, não seria a resolução para isso. A primeira questão que nós vemos para podermos estudar melhor: por que não são igualmente ricos todos os homens? Por um motivo muito simples. Porque os homens não são também igualmente inteligentes, não são igualmente ativos e laboriosos para adquirirem a riqueza. Também não são sóbrios e previdentes para conservar a riqueza. E nós temos muitos exemplos de pessoas com essas características. Basta que a gente olhe para o nosso lado e a gente vê muitos exemplos. Mas quando falamos em posse da riqueza, cada um vai possuí-la por sua vez. Assim, quem hoje não a teve, ou já a teve, ou um dia a terá, numa próxima existência, quem sabe, futura. Tanto que aquele que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Vai depender do uso que fizer deste talento que Deus entregou em suas mãos. Então, há ricos e pobres? Sim. E sendo Deus justo, como Ele é, a cada um Ele permite trabalhar com a riqueza em algum momento da sua vida de espírito. Não estamos falando somente dessa existência. Porque sendo talentos que nós recebemos, dependendo do uso que nós fizermos, é que nós vamos ter a confiança de Deus para mais talentos nós termos, ou não. Depende do uso que nós fizermos. Uma outra questão nesse sentido é se é possível a igualdade absoluta das riquezas algum dia. Ela já existiu? Não. Ela não é possível. Justamente pela diversidade das faculdades e do caráter que se opõe a isso. Se houvesse a igualdade das riquezas, nós teríamos como resultado o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que são gerados para o progresso. Trabalhos científicos nas descobertas, para a cura de doenças, enfim, tudo que gera o progresso. E se isso fosse dividido em partes iguais, mesmo assim, em pouco tempo estaria novamente nas mãos de poucos, pela imprevidência ou pela negligência. Então Deus a concentra em certos pontos para daí ela se expandir em quantidade suficiente de acordo com os méritos de cada um e a necessidade de aprendizado. Lembramos, Deus é justo e como Pai justo e bom, é assim que Ele procede. Na questão 812, ainda Kardec pergunta: o bem-estar também não é possível? Não, mas o bem-estar ele é relativo para nós. Todos poderíamos desfrutar. Ele é possível realmente quando existir um equilíbrio em tudo, por mais que estejamos longe. É o homem que altera o bem-estar, a questão do bem-estar, pelo seu orgulho e pelo seu egoísmo. Mas e a prova da riqueza e da pobreza? Por que Deus deu a uns a riqueza, o poder, e a outros deu a miséria? Para os provar. Cada um tem uma prova diferente, de uma maneira diferente. Essas provas foram os próprios espíritos que a escolheram para esta encarnação. E frequentemente, nessas provas, nós sucumbimos muitas vezes. E qual das duas provas é a mais difícil para o homem? A da infelicidade, que é a da miséria material, ou a da fortuna? As duas são difíceis. A da miséria, ela acaba provocando muitas vezes o murmúrio, a lamentação,
a revolta contra Deus, né, por causa da situação vivida. A riqueza, ela leva a todos os excessos, mas também tem maiores meios de fazer o bem, tem mais obrigações a cumprir. Então Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que lhe faz dos seus bens e do seu poder. Em resumo, a forma que nós nos conduzimos numa ou noutra experiência é que vai falar por nós, nos acusando ou nos defendendo. Nós teremos as reações pelas ações que nós fizermos. O rico, que é generoso, que não repudiou o seu próximo, ele vai receber da lei mais cedo ou mais tarde o que a lei lhe reserva. Igualmente também para aquele pobre materialmente, que tem um coração compassivo, resignado e tem uma alma misericordiosa, também receberá. Agora, o afortunado, cruel, explorador da necessidade alheia, também vai receber da lei em qualquer tempo. O que a lei reserva também para aquele que é pobre materialmente falando, que é revoltado, que é insubmisso, que é blasfemo, porque a lei ela é impessoal. Então, nós temos que prestar contas, mesmo em qualquer situação que nós estivemos. Como é que nós nos comportamos naquela situação? Um outro aspecto também que nos fala da lei de igualdade, na questão 817, é a igualdade de direitos do homem e da mulher. Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Então todos nós, desde o princípio, temos a inteligência, a noção do bem e do mal e a faculdade de progredir. Todos. Mas aonde que tem origem a inferioridade moral da mulher em certos países? Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre a mulher. É o resultado de instituições sociais, do abuso da força sobre a fraqueza. Isso acontece entre os homens que são pouco avançados do ponto de vista moral. Infelizmente, ainda acontece. A força que faz o direito. O objetivo da mulher ser fisicamente mais fraca que o homem é para lhe assinalar as funções particulares, a sensibilidade, a delicadeza, para as funções maternais que ela vai desempenhar pela fraqueza dos seres que ela vai receber, dos filhos, para poder conduzi-los. É esta a diferença. O homem já é para trabalhos mais rudes, por ser mais forte. A mulher para os trabalhos mais suaves, mas ambos para se entreajudarem a passar pelas provas da existência, pelas experiências evolutivas que ambos terão juntos. Então Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele. A emancipação da mulher, ela segue o progresso da civilização. Homens e mulheres são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos. Sim, são iguais perante Deus. Mas vamos tentar entender por que, quando nós falamos a palavra homem, é no sentido geral da humanidade, da espécie humana. Por quê? O Espiritismo, em harmonia com as leis universais, as leis da natureza, nos explica esta questão, esclarecendo esta guerra dos sexos. Porque o Espiritismo nos revela que o ser humano é um espírito encarnado que ora habita um corpo masculino, ora habita um corpo feminino. Também diz que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, que ao encarnar toma a forma de mulher ou de homem conforme as circunstâncias e as necessidades, o qual, no corpo correspondente à sua sexualidade, ele assume então as funções diferentes, para que se processe o desenvolvimento antropológico que permite a evolução intelecto-moral da humanidade. Isso é o que nos fala o Espiritismo. Sem com isso, perder a igualdade essencial de filhos de Deus. Então a desigualdade entre o homem e a mulher é de funções, não é de direitos.
perante as leis de Deus, não se justifica que o homem ostente qualquer privilégio ou uma falsa superioridade em relação à mulher, visto que nós somos todos espíritos em evolução e provavelmente vamos reencarnar ora como homem, ora num corpo masculino, num corpo feminino, dependendo da nossa necessidade de evolução. Então, todos nós somos iguais perante Deus e também deve ser igualmente diante das leis dos homens, isto é, o princípio da lei de justiça, da lei de amor. Não faças ao outro aquilo que não queres que façam para ti. E o túmulo é o local de encontro de todos os homens, porque ali termina todas as distinções humanas, as nossas vaidades, a nossa superioridade, o nosso orgulho de ser mais que o outro, de ter mais que o outro, acaba ali no túmulo. Não existe mais vaidade nessa condição. Portanto, sim, todos nós somos iguais perante Deus, tendemos para o mesmo fim, que é a nossa perfeição. Deus fez suas leis para todos. O que nos identifica como seres humanos são as nossas semelhanças de uns para com os outros. Em qualquer cultura, todos nós nascemos da mesma forma, né? Todos nós morremos também da mesma forma, todos nós vamos desencarnar. Então Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um vive mais ou menos tempo e diante disso tem feito maior ou menor soma das suas aquisições, dependendo da forma como viveu, que aproveitou as oportunidades. Somos diferentes uns dos outros, mas não somos desiguais. E a reencarnação é a lei que regula o equilíbrio universal. Ela traz esse equilíbrio universal. Então não há desigualdade de oportunidades. Todos nós temos oportunidades de crescimento e vamos ter oportunidades. Se não é nesta, é noutras experiências. Não há essa desigualdade. Por quê? Porque Deus é justo. E na sua justiça, Ele oferece para todos nós as mesmas chances de progresso. Se não é agora, já foi antes, nós teremos mais chances de progredir. A questão é, o aproveitamento dessas oportunidades é que é desigual. Desigual por quê? Porque não aproveitamos as oportunidades que nos são dadas. Então Jesus é misericordioso conosco, como um Pai bom e justo para todos nós. Se hoje estamos em condições diferentes, é por alguma razão. Mas continuemos firmes, perseverantes, trabalhando para o nosso melhoramento e procurando progredir intelectualmente e moralmente. Porque nós todos teremos nossas aquisições futuras ainda, em experiências evolutivas. Portanto, devemos sim agradecer a Deus pela condição de estarmos aqui, reencarnados, pela oportunidade desta encarnação. Amigos, nesse momento então, convido a todos para fazermos a nossa prece final, agradecendo a Deus, nosso Pai misericordioso, por esse momento que vivenciamos nessa experiência evolutiva, agradecendo por todas as dádivas que nós recebemos, agradecendo por todas as dificuldades na nossa vida, porque elas também nos fortalecem. As experiências que vivenciamos são aprendizados. Agradecemos também pelo amparo, pelo auxílio da espiritualidade do nosso anjo guardião, que sempre está conosco. Pelas mãos que nos guiam, por tantas pessoas que nos orientam, nos ajudam na nossa evolução. Agradecemos por aqueles que convivem conosco nessa existência, que participam da nossa vida, e também aqueles que já participaram em outras experiências evolutivas desde a nossa criação. Gratidão a todos esses irmãos que nos assistem, que nos amparam. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Guia da humanidade, e a Deus, nosso Pai, por podermos estar aqui vivenciando mais uma experiência rumo à evolução. Que assim seja.